aqui da ordem. Então, vamos lá. Vamos passar a palavra, então, para o nosso Frei José Fernandes, né, que é nosso convidado aqui nesse evento, que eu tive o prazer de conhecer hoje, que certamente vai nos trazer muitas colocações importantes aqui. Seja bem-vindo, Frei. Obrigado, boa tarde a cada um de vocês. Tenhamos uma tarde muito abençoada. O que eu gostaria mesmo é que esse auditório pudesse a gente fazer uma roda, uma ciranda, para que na ciranda a gente pudesse estar conversando de igual por igual, na mesma referência, um olhando para o outro, mas não é isso que temos. É claro que eu gostaria de estar debaixo de numa sombra de uma árvore, num esquema outro. Por quê? Porque o tema, a convocação para a qual nós viemos aqui, ela é sugestiva nessa perspectiva figurativa. Brincadeira à parte, mas o que eu quero dizer é o seguinte, não tem sentido essa tarde nossa aqui, se nós não tivermos depois só na linha metodológica, né, uma reação, um feedback, uma conversa de vocês. Então, simbolicamente, imaginemos que estamos aí numa ciranda bem redondinha, bonitinha e assim por diante. Brincadeira e verdade à parte, vamos na verdade que é a seguinte, Aderson, é Aderson, né? Aderson. Olha, estou muito gratificado por essa iniciativa tua. Estou sabendo, Passarinho Verde me contou, que essa iniciativa tua, sobretudo enquanto você é coordenador, presidente, diretor do Centro de Documentação e Pesquisa da Ordem aqui do Rio de Janeiro, oxalá esse tipo de convite, de iniciativa, de articulação, seja realmente expressão daquilo que é um pouco o rumo da missão de vocês, enquanto operadores e operadoras do direito. Muito obrigado. Já me encantou e me impactou quando você nos recebia lá embaixo, você disse, olha, Frei, essa aqui é a calçada da cidadania. Você disse isso, não foi? Quer dizer... É o projeto que nós temos aqui. Deve ter algum porquê, algum porque simbolismo. Aqui ficam várias instituições, né? Defensoria Pública, Ministério Público. E nós construímos, junto com essas entidades, um projeto no qual nós convidamos os jovens para conhecer cada uma dessas instituições. Aí nós demos o nome de Calçada da Cidadania. De maneira muito informal, aliás, eu não sei ser diferente. É por isso que eu quis destacar, talvez até porque quem está nos acompanhando pelo YouTube, ou quem irá nos acompanhar posteriormente, né, saiba que nós estamos numa casa, uma casa que eu tiro o chapéu, mas não 100%, porque a gente sabe que, assim como a nossa igreja, a OAB também tem OABs, assim como tem igrejas, mas o importante mesmo é que penso que a grande natureza de uma casa como essa, nas diferentes seccionais aí em nível nacional, é a defesa do direito e da justiça. E todos nós sabemos que a defesa do direito e da justiça é a essência da antiga aliança na Bíblia, né? A defesa da justiça e do direito é a grande síntese que a gente poderia fazer do Antigo Testamento na Sagrada Escritura. Portanto, eu entendo vocês aqui como homens e mulheres protagonistas daquilo que é, ou que deveria ser, a aplicação, fazer acontecer a justiça e o direito. Que bom! E é na sua pessoa, Aderson, que eu agradeço realmente, tá? Essa iniciativa, essa acolhida, essa casa, e está oportunizando a nós trazermos para cá o livro da Ana Helena e também a Agenda Latino-Americana. Antes, propriamente, de a gente tratar da Agenda Latino-Americana, me permita duas breves referências. É claro que é a OAB, é o Centro de Pesquisas, é o Centro de Documentação e Pesquisa daqui, mas, antes de tudo, para mim, tem uma outra pessoa que chama Ana Helena. Eu estou aqui no Rio quase que exclusivamente por conta da Ana Helena. Então, obrigado a você, Ana Helena,
por esse gesto seu. E é bom que vocês aqui do Rio saibam, a Ana Helena é a única pessoa do estado do Rio, e tomara que tenhamos outras pessoas alargando essa rede, né, que compõe a rede da agenda latino-americana em nível nacional. Então, ela nos convidar, ela nos trazer aqui, está sendo, Ana, a primeira missão, o primeiro gesto, a primeira prova sua da assumência da nossa rede. Iniciamos essa rede em maio passado, aliás, maio desse ano mesmo, né? Numa reunião em São Paulo, a partir daí você foi se engajando, até porque, para você, pelo que eu percebo, Ana Helena, as causas da agenda latino-americana, que são as causas do livro Agenda Latino-Americana, são causas já tuas. Aliás, pela sua fala agora, que você acabou de fazer, isso exatamente demonstra que causas da agenda latino-americana e causas da América Latina são causas que fazem parte da tua vida, né? Então eu quero, nesse momento, numa atitude muito grande de gratidão a você, Ana Helena, porque nós almoçamos juntos hoje. No almoço, lá no convento do Leme, você me presenteou com um livro. Foi. Eu, para te sacanear, eu não quis retribuir o presente na hora, até para não dar ideia aquela história, né? Toma aqui em lugar de, já que você me deu um, eu te dou outro também. Mas eu penso que é muito simbólico e emblemático, Ana Helena, o livro que eu vou te presentear agora. Não é o teu livro, porque você já tem. Não é a Agenda Latino-Americana, porque dela você faz parte enquanto membro da nossa rede. Eu pensei e achei que pela tua história, pelos teus desafios, pelo teu momento existencial em que está vivendo, eu achei que um livro que pode ser bem simbólico para você, e aproveito para fazer propaganda para todo mundo, é um livro chamado Quem é este Homem? André sabe de quem? De Frei Mateus Rocha. Digo isso porque André sabe quem é o cara, né? Isso. É a melhor síntese de cristologia que eu conheço no mundo, na atual bibliografia que temos. Quem é este homem? É um presente que eu lhe passo e torço muito para que as respostas que você conseguir dar a partir dessa pergunta sejam as respostas que venham solidificar as causas da América Latina. Muito bem, muito bem. Eu não vou dizer que quero ganhar também, né? Porque senão pega mal, né? Vai chorar não, hein? Só para fazer um comentário aqui, que ele falou do momento existencial que eu estou vivendo. Já faço aqui um anúncio de público, confissão, né? agora não. Não, que eu vou fazer teologia, entendeu? Eu vou entrar para a faculdade de teologia. Então, além de jornalista, eu agora, se Deus quiser, em breve vou ser jornalista e teóloga. Por isso que ele está falando desse momento existencial. Mas é verdade que cada um de vocês tem um porquê que está aqui. Uma segunda pessoa que eu não tenho como voltar e vim de Goiânia para esse ato, hein? Ontem à noite e amanhã já estou de volta. É o André de Paula. Sabe por quê? Vocês aqui do Rio o conhecem, sabem muito bem, não precisa eu falar o porquê, né? Mas ele tem um vírus dominicano. Você sabia, Ana, que ele tem um DNA dominicano? E cabe a ele falar ou não, se ele quiser, senão vai deixar vermelho, né? Se ele tirar a barba igual o Sérgio Oliveira tirou da semana passada para cá, né? O André de Paula fica vermelho. Como ele tem barba, não tem perigo, né? E, André, eu vou te presentear com uma agenda latino-americana, se você aceitar. Por isso mesmo. Isso é bom. Zé, você me permite, já que nós Claro. estamos no momento dos presentes, eu ia deixar para o final. É. Mas eu vou dar um presente pro Aderson, já que ele...
Você ganha também. Eu divido com você. A agenda latino-americana... Eu vou registrar aqui que a Ana já conversava comigo a respeito de fazer um trabalho, fazer um evento sobre o Casal D'Áliga de muito tempo, certo, Ana? Você é M ou G? Hã? G. Mas a gente já conversava há muito tempo, não é? Exatamente. Se eu resgatar meus falas de WhatsApp com ela, a gente já se falava há muito tempo. E... É G mesmo. É G que eu falo. Eu gosto de ficar mais larguinho mesmo. Vai lá, obrigado. Obrigado, vou usar com o maior prazer. E Frei, posso dizer, registro aqui o seguinte, quer dizer, faço aqui vou apalavrar aqui o seguinte. Vou apalavrar, se for do interesse de vocês e na programação de vocês, evidentemente, no interesse de vocês, se desejarem para o ano, que esse ano não temos condição de, não temos mais agenda de eventos mais aqui, está muito, finalzinho já do ano, né, ia ter um recesso, mas para o início do semestre, se quiserem desenvolver esse evento aqui, um evento mais, melhor convocado, assim dizendo, que a nossa convocação, ela foi precária ainda, né, ela não foi ideal nunca a gente encontra na vida, mas não foi assim a contento, não foi tão boa como nós desejávamos, mas se desejar que nós façamos no início do semestre, início do ano, um outro evento desse, né, com melhor convocação, eu assumo aqui o compromisso de fazê-lo. Ou então, aqui nós estamos aqui com a ex-presidente do IAB, e ela é conselheira nata, membro nata lá, conselheira nata, fazê-lo lá no pleno, né? Ana Helena, tá aí, olha. No pleno do IAB, pronto, olha. Maravilha. Eu penso que já Nos começa... advogados brasileiros. Deixa eu só contar um segredozinho para vocês, antes da gente começar a propriamente abordar o tema em questão. Aliás, a principal finalidade do projeto Agenda Latino-Americana é exatamente isso que está acontecendo na mesa agora. Rede. Que é gerar, provocar redes, que é superar aquilo que, digamos assim, foi, salvo engano, acho que foi a Ana Helena que falou o mundo sem cercas, né? Isso. Quer dizer, que é algo do coração do Pedro. Então, eu acho muito bacana a gente estar começando essa conversa pelas questões, vamos chamar assim, entre aspas, prático-afetivas. Isso é muito bom. Obrigado, Aderso, e obrigado, Ana Helena, por você continuar sendo a referência nossa aqui no Rio, enquanto rede nacional da agenda latino-americana, né? Valeu muito, obrigado, tá? Precisamos abordar rapidinho a apresentação da agenda. Eu gostaria de fazer em duas partes. A primeira delas é comentar de maneira bem rápida, de tal maneira que antes de 9, 10 horas da noite todo mundo já vai embora, né? Coisa bem curta. Em que consiste, o que é o projeto Agenda Latino-Americana? E a segunda parte, qual é mesmo a temática e o significado da temática 2024? São duas questões. A primeira, uma consideração breve histórico mais rápido, e a segunda, um pouquinho o aprofundamento, a antevisão do tema de 2024. É bom dizer que a agenda latino-americana, tanto a mesa quanto os demais irmãos membros aqui, irmãs membros desse plenário, a agenda não é apenas, aliás, alguém me dizia esses dias, não fui eu que inventei, eu ouvi de alguém, a agenda latino-americana serve até para anotar compromissos. Alguém dizia, não quero essa agenda não, porque eu já uso a outra, e citou uma agenda X lá que não vem ao caso. Não, eu prefiro agendar tudo aqui já direto no... Hoje tem muito isso, né? Direto no celular. Então, não nos esqueçamos. Esta agenda aqui, ela serve até, e grifem 3 vezes o até,
para agendar compromissos. Essa agenda, que a gente chama de livro-agenda, a edição brasileira nós passamos a chamar de livro-agenda, é exatamente uma perspectiva de iluminação para as nossas agendas que têm calçada. Não são quaisquer agendas. As agendas da calçada de libertação. Então, são textos, aqui são 48 textos qualificados, que geram luzes para aquela agenda de compromisso anotado. Então, a gente chama que teve um tempo que a gente até cunhava assim, agenda, muito mais que uma agenda. Essa edição 24, como eu ando por aí apresentando, eu estou apresentando, ela serve até... Eu estou vendo aqui que você anota muitos compromissos aí, meu Deus. Para anotar compromissos, né? Tá cheio. E um detalhe, ela não foi feita prioritariamente para anotar. Por isso, às vezes a gente fala, mas os espaços são curtos, não sei o quê, papapá. Ela é até para. Então, ela é muito mais do que espaço para. Bem, em que mesmo, então, consiste, gente, a agenda latino-americana? Primeiro, dizer para vocês que é um projeto político-pedagógico. Então, se você veio aqui para conversar ou para adquirir uma agenda para você anotar compromissos, me desculpe, mas a porta está errada. O plenário não é esse. Até porque eu não ia sair lá de Goiânia para vir aqui. Nem eu ia te chamar, né, para isso, né? Por para favor. Uma agenda de espaço apenas para anotar, né? Então, olhem só. A nossa missão, o nosso esforço é de nos envolver com um projeto político-pedagógico. Qual é a sua origem? É importante entender esse. Qual é o seu contexto e qual é a sua origem? Imaginemos nós, meados dos anos 80, estou falando do milênio passado, né? Da década de 1980, final dos anos 80, início dos anos 90, a América Latina vivendo, empobrecendo cada vez mais, vivendo aquele processo de, oxalá, um processo de redemocratização, sair de alguns países em processo de saída, não é? Nós conversávamos antes, você sabe muito bem o que é isso, inclusive viveu isso na sua vida, né? O processo de ditadura civil, militar, empresarial no Brasil, né? E esse momento, digamos assim, de redefinição de projeto de sociedade para a América Latina. Eu quero dizer que esse projeto político-pedagógico é herança de Pedro Casaldáliga. Por isso, Ana, eu gosto de falar na Helena, mas ela me corrigiu hoje, que a mamãe dela gosta de chamar de Ana. Então, já mudei, porque mãe é mãe, né? Então, Ana, veja bem, esse projeto político-pedagógico, que é a Agenda Livro, a Agenda Latino-Americana, ele serve perfeitamente para ser casadinho com lançamentos do seu livro. Eu considero duas simbologias muito fortes que são heranças. E herança nós sabemos o que é, né? Não sei se alguém de vocês já teve oportunidade ou necessidade de passar por pendengas de herança pessoal, familiar, coisa assim, né? Eu não tive, papai e mamãe são falecidos, mas como eu só tinha terra debaixo das unhas, 2 galinhas, acho que um porquinho e um cachorrinho, então não deu briga nenhuma, não teve problema nenhum. Mas é tão bom quando a gente vê a pessoa, encontra a pessoa na rua e fala, aquela pessoa é herdeira de tal pensamento, ou de tal tradição, ou de tal pessoa. Aquela pessoa tem um pouco o vírus, o DNA, e faz a referência. A Agenda Latino-Americana e o Anel de Tucum são 2 grandes simbologias, referências para identificar Pedro Casaldáliga e a família e a tribo de Pedro Casaldáliga. Pedro Casaldáliga, ele começa a visitar a América Central
na segunda metade dos anos 80, e esse é o contexto que a gente quer colocar aqui, né? Que é o... Obrigado pela presença aí. Que é o nascedouro do projeto Agenda Latino-Americana, é a América Central. Eu vivi um tempo, 86, 87, em Nicarágua e Manágua, e na nossa comunidade dominicana lá, e Pedro começou, nesse período, a construir esse projeto. O que Pedro constatou? Primeira coisa que todo mundo dá para entender que é a seguinte: nós sempre falamos erradamente, e o processo, o sistema educacional nos ensina também errado, dizendo assim, o Brasil e os países da América Latina. Não é assim que a gente costuma falar? Equivocadamente. Pedro disse, tem que ser o Brasil e os demais países da América Latina. Pedro percebe que não pode ter cercas, barreiras geográficas, ideológicas, existenciais e assim por diante. Pedro, em Nicarágua, na América Central, Guatemala, por ali, ele volta em 89 para o Brasil convencido. Precisa ter alguma coisa, algum projeto na linha educação. Ele sempre pensou na linha de educação popular, um amante de Paulo Freire, né? Precisa ter alguma perspectiva que ajude esse povo. Inicialmente pensou-se numa cartilha, olha só, naquele tempo era muito comum, né? Teologia da libertação, educação popular, cartilhas, né? Então, quem sabe aí botar uma cartilha, não sei o que tal. Começou em 90, a edição pronta para 91, só em espanhol, uma tímida proposta. A partir da segunda edição, 91. A edição de 92 já é em português. Portanto, a edição 24 é a 32ª edição brasileira. Eu estou como responsável pela edição brasileira há 18 anos. A pedido de Pedro, que ainda é muito lúcido e tudo mais, ele chega lá em Goiânia um dia, me chama e fala, Zé, e disse, as caríssimas, e disse o nome da editora, que eu não vou dizer aqui, mas disse assim, olha, as caríssimas editora, e disse o nome da editora, está tornando inviável o projeto da Agenda Latino-Americana. Estamos em procura de alguém que não visa isso daqui, que tem uma certa capilaridade, força convocatória, que pudesse se colocar a serviço disso. André, a partir daí que nós começamos a colocar a Comissão Dominicana de Justiça e Paz do Brasil a serviço também desta causa. Entre os vários projetos que nós temos em nível nacional, a Agenda Latino-Americana é um dos carros-chefe. A Comissão Dominicana de Justiça e Paz do Brasil é uma articulação de leigas, de leigos, de religiosas e frades dominicanos. Estamos presentes em 19 estados. Temos a Secretaria Nacional em Goiânia, razão pela qual a sede da agenda é Goiânia. Só é uma questão mais, digamos assim, logística, mas a agenda é um projeto nacional. Estamos lá. Bem, essa é a origem do projeto. Timidamente começou, foi crescendo e tal. O Grupo Solidário São Domingos, portanto, nós de tradição dominicana sempre tivemos presentes, inicialmente pelo Grupo Solidário São Domingos, hoje pela comissão, e a gente vê que esse projeto, que é político-pedagógico, ele tinha tríplice finalidade, tinha e tem 3 finalidades. É importante a gente entender onde é que Pedro Casaldáliga e José Maria Virril, que é um outro frade da mesma congregação, claretiano, morava na América Central, hoje voltou para a Espanha, o José Maria Virril, esses dois cunharam esse tríplice objetivo. Ferramenta de leitura em vista da transformação. Então, é muito mais do que aquele espaço de anotar coisa, ponto final. Ferramenta de leitura. Mas
em vista da transformação. Segundo a finalidade, formação de militância da calçada da esquerda. Formação de militância. Quando você nos apresentava hoje a calçada da cidadania, eu fiquei assim pensando, como a gente conseguia alargar essa calçada? Né? Alargar mais. Mas não igual. Ainda, né? Ainda está estreita. Mas não igual aos muros. Porque esse negócio de alargar o muro para ficar em cima do muro é muito ruim. E a nossa Igreja Católica também está lá trepada muito no muro muito grande, muito largo. Nós vamos diminuir o muro para que quem está em cima do muro vai se caindo. Vão caindo, vão se definindo, né? Nem que seja do lado de lá, mas que ao menos se defina. Eu penso que pior do que do lado de lá é ficar em riba do muro. Não é nesse sentido que eu estou falando de alargar a calçada, não. De alargar a calçada é na linha de pertença, de cidadania, de perspectiva, nessa linha da horizontalidade da educação popular, de causas latino-americanas, né? E terceira finalidade, que é a dimensão metodológica, pedagógica do projeto, ele dizia assim, se a nossa agenda latino-americana não chegar até as bases, ela não está cumprindo a sua finalidade. Quais são as bases que eu digo? Mundo universitário, os profissionais liberais, agentes de pastorais populares, na linha de uma eclesiologia mais cristológica, que tem igreja que nem sempre segue o evangelho. Olha, tem igreja que vive a contramão do evangelho, né? Mas, aliás, não sei se pode chamar de igreja, né? Mas, de qualquer maneira, estão aí, né? Essa perspectiva de Pedro é muito assim. É a ferramenta que seja fermento lá no chão. Os sindicatos, movimento sindical, movimento estudantil, a juventude estudantil, movimentos populares do campo, movimentos populares urbanos. É um pouco tipo assim, gerar esperança, ajudar as pessoas a alargar a perspectiva de visão para superar toda e qualquer barreira, fronteira, de qualquer nível que seja, né? O contexto que a agenda surgiu é um contexto de vitimização. Sabe por quê? Os países da América Latina, incluindo nós, Brasil, que precisamos, inclusive, mudar essa mentalidade, o Brasil e os países da América Latina, né? Nós somos vitimados. E por que 1992 a marca principal do projeto? Por conta dos 500 anos da chamada, entre aspas, colonização, 1492, daquele negócio lá, que eu tenho até vergonha de falar o nome, que vem lá da Europa. Então é um tal de Portugal, Espanha, França, Holanda, não é um pouco isso? Todo aquele movimento que aconteceu e que continua acontecendo. Daí uma das questões principais que a nossa agenda joga esse ano é a questão do eixo sul-sul e não o eixo norte-sul. Aquela questão de dependência das botas norte-americanas, né, para um eixo mais sul-sul. Coisa bastante fortificada no Lula 1 e Lula 2, e agora está sendo retomado, né? Quer dizer, então, essa questão da vitimização, a consciência da condição de vítima, e se tem uma vítima, porque tem aqueles os geradores da vítima. Se tem o pobre, porque tem o rico, mas não é nem pobre nem rico, é o empobrecido e o enriquecido, porque o enriquecido é fábrica do empobrecido, né? Quem gera, quem fabrica o empobrecido é o enriquecido. É a ganância, aquela coisa toda lá, a concentração, né? Então, o projeto Agenda Latino-Americana, ele nasce, cresce e fortalece nessa perspectiva. Não precisa aqui ficar ensinando o Pai Nosso para os seus vigários, né? Aqui todo mundo já entendeu muito bem o rumo da coisa, vamos para frente. 4 grandes referências o projeto tem, e eu já passo para comentar rapidinho a edição 24.
Quais são as grandes referências teóricas desse projeto? A primeira delas é Pátria Grande. Pedro sempre diz, nós precisamos agir na perspectiva da localização. O que é isso? É a somatória de duas palavras, local e global. É agir no local, entendendo e pensando o global. Pedro chama isso de fenômeno da localização. É importante o sujeito, aliás, a nossa credibilidade, se é que a temos, ela se dá pelo nível de engajamento e de inserção popular nossa. Pelo nível de inserção, cada um no seu universo, lógico, cada um na sua estrutura, cada um de acordo com a sua perspectiva profissional, de formação e assim por diante, né? Então, o primeiro grande referencial teórico que nós temos é o princípio da pátria grande. Segundo, não menos importante, não por ordem de sequência, apenas por questão de apresentação aqui, é o princípio da educação popular. A agenda latino-americana quer ser uma ferramenta de fortalecimento da educação popular. Porque a educação popular, ela empodera o andar de baixo da sociedade. A educação popular, ela faz pessoas invisibilizadas a ser visibilizadas ou não percebidas como sujeitos a terem a sua condição de sujeitos da história. Então, educação popular. A terceira importante questão é a questão da solidariedade, que anda muito juntas. Pedro é o homem do coração solidário. Coração de Pedro, eu penso que o sangue que pulsava fisicamente no corpo de Pedro, que franzino, pequeno de tamanho, mas enorme de perspectiva, né, de coração, o sangue dele, aquele vermelho do sangue, eu penso que deveria ter o nome de solidariedade. Eita cabra entendida em solidariedade. E desde a questão local, lá da pequena aldeia indígena, lá da comunidade indígena, lá do Mato Grosso, até a questão do Fórum Social Mundial. Se a gente, não sei se alguém de vocês teve a graça de participar em 2001 da edição do Fórum Social Mundial em Porto Alegre. Você estava lá, André? Ah, mais alguém estava lá? Não sei se vocês tiveram a oportunidade de participar de, não é, de uma tenda, de um seminário, sei lá como é que a gente chamava na época, né? Entre as várias centenas de iniciativas que tinha lá, tinha uma de Pedro. E Pedro, o grande tema de Pedro era a urgência da solidariedade internacional. É internacional por conta da natureza do evento que estava acontecendo lá em Porto Alegre, né? Foi uma das atividades mais concorridas que teve lá. A dimensão, então, portanto, esse referencial teórico da solidariedade. E solidariedade, ela é algo humano, humanitário, humanista. Ela não tem cor, não tem raça, não tem religião, não tem horário, não tem sexo. Ela é questão da solidariedade, né? E, por último, eu diria que a perspectiva, uma referência teórica importante que o projeto Agenda Latino-Americana tenta sustentar, é a gente ter sempre projeto crítico propositivo. Você não pode só criticar. Quem critica tem dever de propor. Mas você não pode ter aquela crítica ingênua, que não tem, aquela proposta que prescinde da crítica. Então, é um projeto crítico propositivo. Entrando já diretamente na temática 2024, que é uma proposta crítico-propositiva, exatamente. Primeiro, para dizer para vocês como que é feito, como que é eleito, como que é escolhido os temas. Só para vocês terem uma ideia, o tema de 2025 já está definido. Definimos a semana passada. Através de uma rede latino-americana, com muitas discussões. Hoje o virtual facilita muito, né? Então já batemos o martelo. Por quê? Porque isso gasta uns 4, 5 meses para você mapear as pessoas colaboradoras, para você
solicitar o rumo do artigo que você pede, as condições, as características. A pessoa fala que daqui 2 meses entrega e não entrega, vai para 3, 4 meses, aquela história toda. Para ter a agenda em maio, junho, para ser editada, você tem que começar agora. Aliás, já tem que estar avançando agora, né? Então, nesse conjunto todo, nós achamos o seguinte, que, dada a conjuntura que boa parte dos países da América Latina estamos vivendo, alguns caminhando mais para o buraco, outros caminhando um pouco mais para quem sabe, enxergar e sentir um pouco um respiro mais tranquilo, é o caso nosso, Brasil, mas a própria equipe internacional da agenda, ela se divide muito, porque toda essa confusão de Nicarágua, não é fácil trazer Nicarágua para compor a agenda latino-americana hoje. Vocês estão entendendo a conjuntura que nós estamos vivendo, né? Bolívia, sei lá, só citando alguns para não, né? Nós no Brasil, vocês pensam que era fácil, até o ano passado, nos últimos 4 anos, a gente conversar sobre o projeto latino-americano? Que é projeto de sociedade. Não é outra coisa senão a gente investir no empoderamento para a construção democrática de um projeto de sociedade. Aí foi, voltou, foi, finalmente ficou esse tema, decolonização, que não é descolonização. Como que um S apenas faz uma puta de uma diferença, né? Decolonização. Descolonização é tudo aquilo que a gente já sabe por aí, que é um processo político, econômico, educacional, não sei o quê, corrigir aqui, mudar ali, quem sabe a gente tem uma independênciazinha melhor. Nós somos, entre aspas, independentes, se é que somos, do tal de Portugal, essa coisa toda, né? Bem, a decolonização é muito mais. A decolonização é um processo disso tudo, porém muito mais. E que envolve a gente, envolve o substrato do humano, envolve a opção de vida. A decolonização, ou o processo de decolonização, ou mexe com a gente, ou não é processo de decolonização, coisa nenhuma. Chama outra coisa, mas não chama isso. Os textos, 48 textos da agenda, abordados por 54 autores, escritores e escritoras, porque tem alguns textos que são duplos, né? Tem um até que ele tem 3 pessoas que escrevem. Os textos todos são nesse rumo, no rumo da perspectiva de um aprofundamento de que nós precisamos aprofundar, avançar e superar o olhar único. Olhar único que eu digo, nós somos submissos, subjugados ao olhar europeu, inclusive a igreja. De vez em quando eu cito a igreja porque eu sou dela, tá? Quer dizer, nós temos que superar essa perspectiva de um óculo únicos. Tem um amigo meu, aliás, falecido já, professor, eu terminei teologia em 81, então, na área de teologia, aliás, professor de comunicação, Ana Helena, ele dizia o seguinte, pior do que quem não lê nada é quem só lê um canal. Tipo assim, o Globo, o Estadão, a Folha, ou só vê a Globo, ou só fica a Bandeirante, quer dizer, pior do que aquele ou aquela, totalmente alheio às notícias, é quem é rotulado, igualzinho aquele negócio do burro, né, que só lê a mesma coisa, o mesmo canal. Então, processo de decolonização é isso. É a gente se permitir da importância e urgência de a gente ter uma somatória da pluralidade de olhares. E para isso daí, precisa conversão. A gente fala em conversão, não é só aquela questão espiritual, a dimensão místico-religiosa, não. Conversão é mudança de rumo, seja ele social, político, religioso, seja o que for, né? Então, e aí eu vou já terminando,
a nossa perspectiva, o nosso querer, o nosso desejo no investimento da edição 2024 é esse, gente. A gente aproveitar esse momento semi-propício politicamente que nós estamos respirando no Brasil. Quando eu digo semi, porque nós não estamos satisfeitos, ou alguém de vocês está satisfeito. Alguém de vocês vai dizer que a democracia está plena, alguém de vocês vai dizer que o nosso presidente não está hora lá, hora cá. É complicado isso. Mas haja nós se não tivesse feito aliança, como é que seria? Mas vai governar sem fazer composição. Tem aquela coisa, essa discussão todinha que nós sabemos, né, decor salteado. Mas, de qualquer maneira, não está ainda, a conjuntura não está satisfatória ainda, é normal, é evidente isso. Então, aproveitar esse processo, esse respiro, esse clima, esse ambiente, essa conjuntura, para a gente investir no processo a partir da educação popular. Por isso, gente, vocês adquirirem a agenda aqui hoje me alegra muito. Mas se vocês não derem retorno daqui a um ano do que fizeram com a agenda latino-americana, eu não sei se eu volto aqui não, viu? Apesar do convite, eu não sei se eu volto aqui não. Nós não estamos aqui para vender livro agenda, para fazer trocado em torno do livro. É claro que não podemos operar em vermelho, é lógico. Então tem aquela planilha de custos operacionais tudinho, e depois a gente vai e reparte com os irmãos. É muito bonito a Ana Helena, que eu chamo, ela é uma das pessoas que aceitou correr risco. O que é correr risco? Como ela é membro atuante da rede da Agenda Latino-Americana, nós não temos um lugar lá no Rio de Janeiro que alguém ligou esses dias para a nossa secretária lá, Nazaré, e disse assim, ei, quando é que vocês vão mandar a agenda latino-americana para o Rio de Janeiro? E ela, que tem o estupim curto na língua, ela disse assim, quando alguém daí pedir. Quer dizer, nós não temos uma rede que distribui, ei, quem quer? Não é Silvio Santos, que quem quer mais? Quem quer mais um? Né? Então, nesse sentido, a gente agradece muito a Ana Helena, que está correndo riscos, adquirindo uma quantidade X e para ser o produto consumido 50 agendas por aqui. Mas eu estou pensando que você vai pedir mais 50? Ainda vou pedir mais 100. Ah, bom. Aham. Porque, veja bem, isso daí é o que nós estamos chamando, sabe do quê? De enraizamento temático. Ou seja, você adquiriu esse produto, primeira coisa é assimilá-lo. Claro. Uma vez assimilado, não pare nele. Aqui, mais uma vez, é ensinar o Pai Nosso para o vigário na linha de educação popular, né? Quer dizer, eu aprendo para repassar, para interferir, para influenciar. Aí sim nós estaremos sendo herdeiros e coerentes com a herança de Pedro Casaldáliga. Caso contrário, nós da Comissão Dominicana de Justiça e Paz do Brasil não estaríamos assumindo como sendo um dos principais projetos missionários nossos. A gente até acredita, na verdade, que politicamente é uma oportunidade de nós, tradição dominicana, André, estarmos contribuindo com a transformação social hoje. Na década de 60, 70, teve o seu jeito de contribuir. Hoje é um outro jeito. E com isso daí eu quero dizer o seguinte, assimilando e assumindo o projeto político-pedagógico da agenda, nós estamos trabalhando para um fortalecimento da identidade latino-americana. Que, no fundo, é isso que nós precisamos. Agora, a identidade latino-americana, ela é construída a partir daquilo que existe nas bases. Daí a importância do enraizamento e da somatória das experiências de base. Me desculpe se eu me alonguei muito, mas era um pouco isso que eu queria estar apresentando, e oxalá a gente tenha a oportunidade de estar dialogando um pouquinho. Brinquei que não interessa voltar aqui, mas interessa sim, viu, Everton? Aderson.
Aderson, acertei. Aderson, oxalá, numa possível composição de parceiros e parceiras, a gente consiga crescer com essa relação, né, com esse primeiro passo. E conheça um pouco, Aderson, a movimentação da agenda em nível nacional e para ser justo e honesto com o que está acontecendo aqui, é a primeira vez que eu entro, e que a agenda, aliás, entra, no espaço da OAB para conversar sobre a agenda. Em nível nacional, tá? Em nível nacional. Então, a gente parabeniza vocês pela iniciativa, agradece a vocês pela iniciativa, e a gente tenta empoderar vocês também naquilo que depender de nós, contem com a gente, tá? Se puderem divulgar a camiseta, tá aí, divulguem. Se puderem, através das redes sociais de vocês, nós temos meia dúzia de cardzinhos, de peças virtuais publicitárias que ajudam a veicular a questão. E nós, das 6 peças, uma só fala de valores, de tabela, de custos e de qual é o link para você fazer o pedido. As demais são disseminação da ideia, vender, entre aspas, né, a ideia. Era isso, Aderson, muito obrigado pela oportunidade, mais uma vez, tá?